Olá, estamos aqui para mais uma aula. Sou a Carol, da equipe de Física. Bom, hoje a gente vai falar sobre o conceito de quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é essa grandeza física que relaciona a massa de um corpo com a sua velocidade. E para a gente pensar numa expressão matemática que representa isso, a gente tem ali o Q, que está representando a quantidade de movimento, que é uma unidade vetorial, por isso aquela setinha em cima, é igual a massa multiplicada pela sua velocidade. E aí, como a gente consegue ver, a unidade no SI da quantidade de movimento é quilogramas, que é a massa, vezes metro por segundo, que é a velocidade. Né? Bom, uma reinterpretação da quantidade de movimento a partir da segunda lei de Newton. Quando a lei de Newton foi formulada lá no princípio, ela tinha mais ou menos, não era bem isso, mas mais ou menos essa cara. Foi assim que Newton definiu a força, que era a variação da quantidade de movimento. Então, uma outra maneira, né, uma outra perspectiva que a gente pode ter da quantidade de movimento é que a variação de quantidade de movimento está se referindo à força, como a gente está vendo ali, né? Então, a força resultante é igual à variação da quantidade de movimento sobre o intervalo de tempo que a gente está observando. E uma coisa muito importante é a conservação na quantidade de movimento, que é um dos principais, assim, mais importantes princípios da física. Então, quando a gente não tem forças que são dissipativas, como a força de atrito, essas forças assim, a quantidade de movimento total de um sistema que a gente está observando se mantém constante. Isso significa que em situações como, por exemplo, colisões, como a gente está vendo, como a gente está supondo aqui nas figuras, o produto da massa pela velocidade dos corpos tem que ser igual antes e depois da colisão. Como a gente está vendo aqui, por exemplo, MA e MB, aí tem a massa do corpo A está numa velocidade, o corpo de massa A está numa velocidade VA, o corpo de massa B numa velocidade VB, eles se colidem. E depois disso, né, cada um sai com a sua velocidade. Mas a quantidade de movimento tem que ser igual antes e depois, né, do sistema inteiro. A quantidade de movimento do sistema é a quantidade de movimento do corpo A e do corpo B, que nada mais é do que a massa do corpo B vezes a massa do corpo a massa do corpo B vezes a velocidade do corpo B, mais a massa do corpo A vezes a velocidade do corpo A. Aí que, como a gente estava falando anteriormente, né, da conservação de movimento dos corpos antes e depois das colisões, como a gente vê nessa figura aqui, por exemplo. A gente vai falar sobre o conceito de impulso. Bom, o que é o impulso? O impulso é essa grandeza física que é definida pelo produto da força média aplicada sobre um corpo em determinado intervalo de tempo. Acho que é um nome bem intuitivo, né? A expressão matemática para a gente sobre impulso, que é uma grandeza vetorial, como a gente consegue ver pela setinha, é a força média em newtons, né, vezes o ΔT em segundos. Isso, dentro do SI, significa, né, que o impulso é quilograma metro por segundo ou newton segundo. Algumas aplicações desse conceito. A gente está vendo aqui, por exemplo, no caso do airbag, que ele infla instantaneamente protegendo o motorista, né? Então, o airbag, a gente precisa de uma força para que ele infle, né? E aí a gente está falando desse conceito do impulso nesse sentido de que num tempo muito curto a gente precisa aplicar uma força grande. E aí, por isso, essa aplicação. Bom, uma relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Como a gente está vendo aqui nessa expressão, a variação de quantidade de movimento é igual ao impulso. E isso se relaciona também com a maneira como a gente viu a quantidade de movimento anteriormente, né, em relação à força, na segunda lei de Newton. E é isso. Quando a gente aplica uma força em um corpo durante um intervalo de tempo, a velocidade do corpo pode sofrer variações. Por isso, o impulso pode ser definido também em relação à mudança de quantidade de movimento de um corpo, que é a relação da velocidade e da massa de um corpo. Então, como a força tem a ver com a aceleração, que é justamente a variação da velocidade, por isso que quando a gente tem a variação da quantidade de movimento, que tem a ver com a velocidade do corpo, a gente pode relacionar isso com o impulso, que está relacionado com a força. E, matematicamente falando, a gente consegue ver ali do lado das legendas. Né? Bom, o que é o teorema do impulso? Que também é uma relação que pode ser bem útil para a gente. O teorema do impulso
nos diz aqui, né, que o produto da força pelo intervalo de tempo de aplicação dessa força é igual à variação da quantidade de movimento, que é o que a gente viu anteriormente, né? Aqui já estava, aqui quando a gente viu essa expressão do I igual a delta Q, a gente já estava vendo o teorema do impulso. E a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, só fala pelo WhatsApp ou por e-mail.